Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Ruja aqui na Febratex Summit. E hoje nós vamos receber aqui e trocar uma ideia com ele, Marcelo Lobo, da CIA, que vai trazer pra gente aqui um tema muito legal que ele trouxe na plenária, que é sustentabilidade é um negócio sustentável? Nós vamos saber disso aqui nesse bate-papo. Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença aqui, tá? Para nós é uma honra tê-lo aqui com a gente. A honra é toda minha, boa tarde a todas as pessoas. E realmente é um tema interessante, né? Associar sustentabilidade e negócios é um tanto árido, e trazer esse tema de forma clara, ele demanda muito exercício, demanda exemplos práticos, exemplos diretos. É claro que existe um caminho maior, é um caminho plural, não existe somente esse caminho, mas é interessante mostrar que é possível. Muito obrigado pela tua presença novamente. Então vamos lá. Marcelo, conta pra gente um pouco sobre o teu tema, né, que você trouxe na plenária. Como tornar um negócio sustentável e rentável? Como fazer o equilíbrio nessa balança? Como desenvolver um bom processo, né, de implantação da sustentabilidade na empresa? Você pode usar a CIA como exemplo. Fique à vontade, por favor. Sim. No caso, não é somente a CIA. A CIA faz parte de programa global, onde diversas marcas atendem e aceitam o mesmo formato, onde é um formato menos invasivo e pertence à unidade de produção. A unidade de produção é dona da gestão do processo que ela tem. E essa unidade ela tem que ter forma concisa e transparente, índices para que as marcas possam estar enxergando para ajudá-las a evoluir cada vez mais. As marcas investem em treinamentos, em equipes especializadas, em sistemas funcionais, em verificações e validações para que isso seja válido e transparente. Então, esse é o principal ponto. Ela não pertence a uma marca, pertence a diversas, e não pertence também às marcas, pertence à unidade de produção. Que se não pertencer à unidade de produção, a unidade de produção não ver vantagem dessa gestão dela no dia a dia, ela se perde. Então o programa, a base dele mesmo é o que podemos fazer para a nossa rede de fornecimento, e essa rede de fornecimento corresponder através de metodologias e processos, e responder com sustentabilidade e negócios sustentáveis, lógico. E como é que você pode compartilhar com a gente um pouco do que você trouxe na plenária ali, de como é isso na prática? Na prática, primeiro um engajamento, é um primeiro contato um tanto quanto difícil, porque as pessoas, como vou dizer, são reticentes, principalmente empresas. Eu falo pessoas porque as empresas são feitas de pessoas e passam então pela vontade, né? Uhum. Então a empresa não decide nada, quem decide são as pessoas. Então a pessoa, empresa, né, ela querer compartilhar suas credenciais assim de forma aberta, até ela entender que pertence a ela e ela pode encerrar a qualquer momento a apresentação dessas credenciais no momento que ela não quiser, ela não é obrigada a isso. E ela começa a entender que existe um ganho nessa gestão, um ganho nesse conhecimento, e é interessante ela ser proativa e mostrar a sua evolução do que ela ser reativa e receber auditorias de diversas marcas a diversos momentos, gerando um certo estresse pela questão do dia a dia de trabalho de cada um. Eles acabam aderindo, e quando eles começam a ver que isso é positivo e isso é inserido no dia a dia das pessoas que estão ali colaborando, ele não tem que contratar uma área ou criar uma área, e sim isso pertence já dentro do processo produtivo, começando de compras até lá a pessoa que cuida da estação de tratamento de efluente, para quem tem estação, lógico, mas de um princípio geral, e isso é gerado numa forma clara e concisa de onde a empresa tem que fazer o investimento. Todos acabam entendendo e evoluindo rapidamente. Entendi. E na tua visão, quais são os principais benefícios, né, e os principais desafios, né, de fazer algo complexo, né, de certa forma? É muito complexo. Ele é complexo. Não, eu diria que ele é simples, mas não é fácil. Não é fácil. Eu não diria que ele é complexo, porque ele tem uma metodologia, ele é progressivo, ele é linear. Cada empresa, as empresas não são comparadas entre elas. A empresa é comparada com o seu próprio baseline, com o seu próprio início, e ela tem que evoluir, e essa evolução traz vantagens, com certeza. É por isso que nós falamos que é um negócio sustentável. Então,
o ponto, como que eu posso dizer, o ponto complexo é justamente a questão da necessidade de investimento e o cálculo do retorno financeiro disso. Esse é um ponto que geralmente mais sensível dentro de empresas, que apesar de ter um retorno, elas não têm aquele capital e a arrecadação de dinheiro já está caro, para se fazer esse investimento, carecia de mais incentivos para que custasse menos esse dinheiro para eles poderem aplicar. Então não é toda empresa que é capitalizada para poder fazer essas alterações e não é que eles não querem fazer, eles querem fazer, mas não tem como e, por incrível que pareça, gera frustração. Eu imagino, né? Sim. E nesse caso, para mim, o que você está falando aqui é uma coisa bacana, porque tem todo esse lado conceitual, mas o que você traz é algo prático, né? É saber que eu vou investir, mas saber que vai ter um resultado. E no final das contas, no final do mês, para o empresário, isso é o que voga, né, também. Porque eu tenho que ser responsável, eu tenho que fazer todas as minhas práticas, mas eu tenho que equilibrar o meu caixa, né? Eu tenho que fazer ter lucro, né? E como que é isso na tua visão? Olha, aí eu tenho que trazer exemplos práticos, tá? Quando o empresário, você chega numa empresa, primeiro que não é invasivo, é a própria equipe dele que vai levantar todos os dados necessários com relação a todos os tópicos, todos os 7 tópicos avaliados ali, e já começa ali algo interessante, porque a empresa começa a debruçar sobre a questão e ir mais a fundo. Porque a princípio o diretor fala, não, minha empresa tem tudo certo, está tudo funcionando, eu sei os meus consumos, eu sei onde o meu calo aperta, eu estou aqui há tanto tempo nessa cadeira. Quando eles começam a se debruçar e entender que não era bem assim, que tinham pontos ainda de zona cinzenta, obscuros, que eles não estavam olhando e que ali podia ter ganho, aí muda a conversa, muda o discurso, muda o diálogo, tá? Quando o cara fala, eu tenho uma gestão, vamos falar de produto químico, vamos falar de dinheiro, vamos falar de produto químico é caro. Com certeza. Então, vamos falar de dinheiro. Você fala, como é a sua gestão de produto químico? Não, porque meu estoque está dentro das normas, eu tenho uma gestão clara disso. Aí o funcionário do estoque começa, o funcionário do estoque conhece o estoque melhor do que o diretor, lógico, evidente. Com certeza. Normal, natural. Ele começa a fazer os apontamentos, aí percebe que às vezes compra uma quantidade maior de produto do que cabe naquela área determinada para estocar o produto. Sim. É uma falha normal. Esse produto é estocado numa parte externa da empresa e está escrito lá no produto, não expor ao sol. Esse produto perde eficiência, ninguém percebe, esse produto vai para o processo produtivo, você tem uma quebra produtiva porque o produto não estava com todos os princípios ativos funcionando e ele tem que reprocessar e tomar prejuízo. Esse é um ponto. Outro, chega produto novo, o pessoal não remove o produto de trás, produto químico tem prazo de validade, vai ver, tem produtos químicos vencidos no estoque do cara, guardados lá que ninguém usa, e ele tem que pagar uma fortuna para descartar esse produto. Ele não tem o first in, first out, né, que é o primeiro que chega, o primeiro que sai. Algo simples, que no dia a dia, tá? O pessoal na tarefa diária se perde, então não tem uma gestão sobre isso. Outra coisa é a melhoria do fluxo de caixa. Quando ele percebe, então, que o comprador tem que falar com... Parece que não, mas acontece. O comprador tem lá um estoque que ele compra mensalmente, mas ninguém conversa com o pessoal de vendas se aquele processo foi vendido para ele usar aquele produto químico e o cara comprar menos, ou se vendeu mais e ele comprar mais. Então ele compra uma quantia regular e isso judia muito do fluxo de caixa. Quando eles trabalham programados e em conjunto, você começa a ter uma sinergia melhor entre áreas. O fluxo de caixa fica muito bom porque ele pode programar entregas semanais, ele pode reduzir ou aumentar a parte de entrega desse produto e ele sempre vai ter produtos novos, produtos com prazo de vencimento mais para frente, não produtos que vão estar no seu período de quase vencimento que pode ter uma queda. Uma gestão melhor da área que o produto é estocado, até ocupando um espaço menor,
teve empresas que tinham que ampliar o galpão de estoque de produto químico, na verdade sobrou espaço depois que eles fizeram essa gestão. Faltava inteligência ali, né? Exato. E não é que não sabiam fazer, é que a pessoa é engolida pelo dia a dia e ninguém vai ouvir o estoquista. Não dá tempo. Não é que ele não é ouvido, não é que ele é ignorado. E ele acha que é assim mesmo e ele vai tocando desse jeito. Ah, compraram, eu vou ter que pôr em algum lugar. Ele não, né? E quando se começa a fazer essas conexões, essas sinergias, que o comprador comprando certo evita que o produto químico estrague, é um negócio maluco, né? Conversando com o pessoal de vendas para ver se vendeu e aquela programação vai mudar ou não. E colocar isso na programação financeira da empresa é algo que fala, não, isso é comum, isso é uma prática comum. Não, ela se perde. No dia a dia ela se perde. Hoje você diria que isso seria uma ação sustentável. Sim, uma ação sustentável e economicamente viável também. Que está no dia a dia das empresas. Sim. E muitas empresas, como você disse, passa totalmente desapercebido. Posso dar um outro exemplo, Claro. só para concluir, e nós continuamos a conversa para um outro viés, caso você queira. Energia elétrica. Tá? Não, minha energia elétrica eu controlo tudo aqui e tudo mais, aquela história. Daí a empresa começa a fazer medições e entendem que tem um setor que consome muito mais energia elétrica do que os outros e não era para consumir. Daí vai ver, ele tem um equipamento de motor antigo com um sistema de controle analógico, não digital. Esses motores geram picos de potência que acabam dando pico na parte de energia e isso aumenta o valor da conta substancialmente. Trocando peças naquela parte que falou, cara, não vou investir, está funcionando, por que eu vou pôr dinheiro no que está funcionando? E esses motores, por incrível que pareça, eles não quebram, né? Eles deviam quebrar, eles não quebram. Só os... É verdade. Exato, é impressionante isso. E quando ele faz investimento, a conta dele estabiliza, ele não tem picos, ele não paga pelo pico, ele nem sabe que ele paga pelo pico. E aí a conta dele melhora. Ou vão mais além ainda. Fazem o cálculo de levantamento energético. Quando uma empresa é implementada, a engenharia faz um cálculo de consumo, vai e faz um contrato com a companhia de energia. Tá? Entra numa faixa azul, uma faixa verde, cada uma com o seu valor e preço. Muitas empresas percebem que com uma pequena economia, eles podiam mudar de faixa pagando menos pelo valor de quilowatt. Então, aí entra dinheiro no caixa. Tá? A conta de luz diminui com um simples investimento num equipamento eletrônico de controle de alguns equipamentos, da estação de tratamento ou iluminação em área que não era necessária, entre outros fatos. Eles começam a perceber. A hora que começa a entrar dinheiro ou sair é a hora que o empresário presta atenção, né? Com certeza. Essa é a verdade. Com base no que você falou, você diria que a tecnologia é um grande aliado nesse princípio da sustentabilidade? A indústria 4.0 ela é um princípio básico para a sustentabilidade. Tá? Para o negócio sustentável, que é sustentabilidade. Quando você falou, eu lembrei exatamente disso, do monitoramento das máquinas, Sim. Né, do monitoramento da produção. Porque um motor ele não consome o que está lá na placa dele. Se ele está trabalhando sobrecarregado, se ele está trabalhando superaquecido, se ele está, enfim, em condição adversa, se tem um mancal ou prendendo, ou qualquer coisa assim, ele vai subir o consumo e você não consegue perceber e aquilo vai tocando até aquele explodir. Tá? Então a manutenção acaba também sofrendo, você tem que gastar mais por mais dinheiro e também não As respostas demoradas, né? Porque sim. Até isso acontecer... O engenheiro lá da manutenção, ou técnico da manutenção, ou chefe da manutenção, faz um relatório, vai para o diretor, ele vai olhar o valor, mas por que eu tenho... Entende? Ele não tem uma explicação. Então, quando você tem um relatório claro, através dessa parte de gestão sustentável da empresa, ele, num painel, num one page, numa reunião mensal que todos fazem e apresentam os seus cases e necessidades, ele enxerga com outros olhos e ele entende o porquê que ele tem que investir ali. Viu? Desculpa usar termo técnico, mas estou falando de indústria, né? Claro. As redes de vapor, ela tem um equipamento chamado purgador, que é para tirar o excesso de água da rede. Tá? Um purgador vazando vapor, purgador não é para vazar vapor, purgador é para tirar água da rede, não vapor. Um purgador vazando vapor, ele dá em torno de 300 kWh de perda de vapor. Daí você converte isso em combustível e não é só um que está ruim, né? Aí vai lá o chefe da manutenção, fala, tem que fazer a manutenção em todos os purgadores.
cara fala, não vou gastar isso agora, coloca isso para não sei, para daqui a 2 meses. Não daqui a 2 precisa, tá? Olha quanto de combustível já se pagava o conserto dos purgadores com a quantidade de combustível que ele teve que gastar pela perda de vapor que ele teve. Descarga de fundo de uma caldeira, que é o gerador de vapor. Ele pode pôr uma tecnologia que quase você não faz descarga de fundo. Quando você faz uma descarga de fundo, que é para eliminar os resíduos, vamos chamar assim, que tem na água, você está jogando água e vapor fora também. Tem empresas que não descargam a cada 1 hora, a cada meia hora. Por quê? Porque não querem investir no sistema de tratamento de entrada de água na caldeira. Mas olha o dinheiro que ele está perdendo ali. Então eles começam a enxergar. Tá? Por quê? Porque geralmente quem decide, ele não é engenheiro, ele não é técnico, e quando ele já está super assoberbado com outros assuntos e temas, e ele não se atenta se ele não tem um quadro geral, clínico, para ele entender onde ele está perdendo mais dinheiro, onde ele tem que fazer os investimentos, onde ele tem que fazer as melhorias, e daí ele diminui gases de efeito estufa, aí ele diminui a perda de produto químico, aí ele diminui a geração de efluente, aí trocando produtos químicos nocivos por produtos químicos corretos, ele consegue ter uma estação mais constante, e aí ele consegue começar a recuperar água e reduzir a conta de água da empresa, consegue usar essa água para outros fins, de lavação de pátio, outras coisas que antes ele usava a água do serviço público, diminui a taxa de esgoto. Quer dizer, eu posso listar aqui um mar de coisas, eu fico um período enorme aqui falando de exemplos práticos que eu constatei. Mas isso que é legal, você trouxe pra gente vários exemplos práticos e, na verdade, a impressão que dá não, é isso mesmo. Quando a gente fala em sustentabilidade, as pessoas se lembram de árvore, natureza e essas coisas. E, no fundo, não é isso, né? Um negócio sustentável, como você disse, eu transfiro, eu otimizo, eu melhoro e... Então, agora eu consegui entender um pouco mais, e eu acredito que quem está nos assistindo também, como transformar, né, a sustentabilidade num negócio sustentável. Sim, nem começamos a falar em gestão de resíduo sólido. Por favor. Não, então tá. As empresas tinham lá, geralmente, muitas delas, uma empresa que ia lá com um caminhãozinho e todos os resíduos sólidos estavam ali misturados, metal, plástico, papelão e tudo mais, ele pagava um valor X e levava tudo aquilo embora. Tá? Falei pro pessoal, gente, tem que ter uma gestão disso, tem que pesar, tem que saber quanto foi gerado, tudo mais. Quando eles começaram a separar, começaram a ver, o valor desse material separado tem um valor agregado maior para a venda do mercado. O investimento que eles fizeram no galpãozinho e na pessoa que foi posta ali para separar e classificar, se pagou e virou o quê? De um centro de... tinha um lucrinho sim, né? Mas se pagou e maximizou o lucro com aquele tipo de resíduo. O único resíduo não vendável dentro de uma indústria têxtil é o lodo que ela tem, que ela produz na estação. Todo o resto, e quando você vende, vamos dizer assim, com tudo misturado, o cara paga um valor único lá e ele tem lucro em cima disso. Senão ele não recolhe, lógico. Então a empresa passou a fazer a gestão e pagar festa de final de ano dos funcionários. Começou a ser um pequeno negócio dentro do Virou um negócio dentro do negócio, entende? Quando eu fui numa empresa e eles misturavam todos os resíduos para mandar para o aterro, os resíduos de processo, resíduos da estação, resíduos da caldeira. Eu falei, gente, mas como está a classificação desse resíduo? Deu uma classificação de resíduo perigoso. Eu fui olhar, falei, não, resíduo perigoso, é só essa quantidade pequena de material que vocês estão colocando e ele que está mudando a classificação. Eles começaram a separar os resíduos, a conta de aterro dele reduziu drasticamente, porque a quantidade de resíduo perigoso era pequena e como ele misturava, todo o resíduo era classificado como perigoso, toneladas e toneladas, quando nós estamos falando praticamente de quilos. Olha só. E aí, você você comentou sobre existem processos para implementar isso, você teria como passar, um passo a passo, tem por onde o empresário falar, não, comece por aqui, siga por aqui, o caminho é esse? Existe isso? Existe isso, como eu falei, as marcas, falei na apresentação, as marcas perceberam que não adiantava elas tomarem a iniciativa, elas terem o controle da rede de fornecimento, porque era uma relação tensa, invasiva, desagradável, que não era explicado o porquê, tudo era medido e está errado, conserta, não funcionava bem. A outra ponta ficava lá, o que eu faço agora? Você lembra onde começar. Exato. Então as marcas globais investiram num programa para atender demanda de órgãos governamentais, organizações não governamentais, entidades ambientais,
elas criaram um programa para as unidades de produção. Programa de gestão para as unidades de produção, onde você tem o aprendizado de gestão, como escrever uma política, todos os treinamentos, como você fazer a gestão de cada uma das etapas, como você implementar, com o apoio e investimento na questão de treinamento, na questão de manter uma instituição que cuida disso, das marcas, para as unidades de produção. Então pertence a elas. E nós trabalhamos com a gestão do que eles nos apresentam, dos números que nos importam, e medimos a evolução e entendemos as principais falhas para gerar o quê? Treinamentos de correção para que eles possam fazer. Esse programa, ele se chama Roadmap to Zero, tá? Ele é aplicado em todo o mundo, então ele não é feito para aplicar na Europa com pessoas com uma escolaridade alta. Ele é feito para ser aplicado onde tem produção têxtil, e produção têxtil não é feita é feita em países desenvolvidos, lógico, mas numa pequena escala. A grande escala é Bangladesh, Índia, Brasil, China. Então tinha que ser prático para que essas pessoas pudessem entender e aplicar. E foi criado, né, uma instituição, o ZDHC, onde você traz a indústria química, onde você traz essas instituições com as demandas que eles têm, você traz pesquisas, laboratórios de teste, traz as marcas e todos ali, entre outros, e todos ali discutem o melhor caminho, colocam as melhores práticas que eles têm à mesa para que seja usado para todos. Entendi. E como ter acesso a isso, Marcelo? Olha, isso é muito simples, porque o site é um site aberto, roadmap20.com. Legal. E lá dentro você coloca no tradutor lá, ele é um site que é na Holanda, né? Então ele é um site internacional. E lá tem Eu Quero Participar. Tá? Ou bem simples. Busca uma marca que está no programa, no caso a CIA, fala, CIA, eu quero participar, eu mando daí como marca, eu posso mandar um convite para uma unidade de produção. Entendi. E a partir desse momento ela passa, e as unidades de produção elas não pagam nada por esse programa. Elas vão estar colocando parte financeira onde? Em alguns pontos de checagem, tá? Como por exemplo o teste final do efluente, para ver se toda a lição de casa da entrada, da compra correta de produto químico, da sua gestão, do seu processo produtivo e tudo mais, deu resultado. Aí você então mede no efluente final, como se fosse um exame de sangue, um antidoping, para ver se em algum momento não houve uma falha no processo, causa raiz e conserto. Ali sim tem um investimento, mas é anual. Porque você não consegue diariamente fazer alterações. As alterações demandam tempo, 6 meses, 2 meses, 3 meses. A troca de um produto químico, por exemplo, no processo produtivo, são 3 meses. Você cota, você testa no laboratório, você testa na produção, você aprova a qualidade do produto final usando aquele produto químico, a viabilidade de custo, tem daí o estoque do produto anterior, escoa e passa a usar o novo. Então tem tempo. Não dá para fazer constante. É muita informação e eu acredito que vai ser de grande valia para quem está nos assistindo, né? Para o empresário, porque o objetivo, né, do evento e do podcast é esse, é compartilhar conhecimento. Agora, tem um ponto mais importante. Por favor. Primeiro, isso é um programa global. Isso causa um nivelamento. Todo mundo fala, a China faz qualquer coisa. Não. E tem um número enorme de empresas, por exemplo, China, tá? Que é um exemplo que todo mundo usa. Dentro do programa, ele está seguindo as mesmas diretrizes, a régua é a mesma. Tem outro ponto, todas as marcas globais que estão nesse programa, então se você quer exportar, você vai ter que... Se você está nesse programa, você não vai ter que receber auditorias individualizadas, que cada marca vai mandar o seu, vai ter que passar constantemente por estresse e aquela coisa toda de auditor constantemente dentro da sua empresa, que é invasivo, que sim, não deixa de ser, é necessário fazer o quê? Às vezes traumático. Tá? Traumático. Né? E isso vale, e você já apresenta a sua credencial por um nome absurdo de empresas. Ah, mas eu não estou bem, eu não quero iniciar porque eu tenho que fazer primeiro a minha lição de casa. Não, venha como você está, porque não é para penalizar ninguém, pelo contrário, é para entender as deficiências e promover as melhorias constantes. Venha como você está. Não tem que, você nunca vai estar perfeito, ninguém nunca vai estar perfeito. Todo mundo sabe disso, mas nós queremos ver o quê? Sua vontade de estar melhorando dentro dos seus planos de ação e como você está fazendo isso. Esse é o ponto principal. E isso serve, como você disse, como uma chancela, né? Sim. Além de uma grande vitrine também
né? Com certeza. Para várias empresas. Olha, dentro do programa tem um mapa, tá, de empresas que estão dentro do programa, que estão fazendo algo positivo e aparece lá o Brasil. Então o Brasil está no mapa global de melhores práticas na questão de gestão ambiental dentro do programa internacional mais reconhecido no momento. Que interessante. E como que você vê, Marcelo, o evento Febratec Summit, né? Essa iniciativa da Jordana de fazer um evento diferente, um evento que traz conhecimento, né? É uma forma diferente, né, de vender. Como que você vê a importância desse tipo de evento para o setor, para o segmento, para o nosso mercado? É de suma importância. É de suma importância. E não é só vender. A troca de informações, e as pessoas passaram a entender de um tempo para cá que sustentabilidade não é uma competição. Todos perdem se der errado, porque todos estão dentro do mesmo ecossistema. Tá? E essa troca é uma troca muito válida. Colocar um momento para que todos estejam abertos a esse tipo de conversa, porque o dia a dia não permite trazer essas palestras com extrema qualidade, onde eu aprendi muito, onde trouxeram novos pontos de vista que de repente eu nunca tinha olhado por esse viés, porque sustentabilidade ela é plural, né? Ela não tem um caminho, como eu falei, eu apresentei um caminho, mas não tem só esse caminho. Ele é um caminho que já está soltado, segue ele que é mais fácil, lógico. Eu vou falar isso porque eu sei, mas existem outros, tá? E outros pontos de vista, outros formatos, outras necessidades, e a Febratec Summit conseguiu realmente colocar todos sob o mesmo teto. E teve uma inovação, né, que é essa outra parte de negócios aqui inserida. A primeira foi basicamente a questão das palestras e das discussões, mas ela inovou, né? Ela ampliou essa gama e, poxa, é uma delícia estar aqui, né? Que legal. Delícia para nós poder ouvir o teu conhecimento, né, o teu compartilhamento aqui com a gente e com nossos telespectadores aí, ouvintes, tá? Quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente e quero deixar o microfone aberto para você dar a sua mensagem final, se você quiser passar as redes de relacionamento ao qual você mantém contato, né? Ou da empresa que você representa, enfim, fique à vontade, Marcelo. Sim. Bom, todo contato com a CIA, ela passa pelo setor de comunicação, tá? Porque é a Cíntia que coordena, conversou já com você hoje pela manhã. Isso, então, são os mesmos contatos, é comunicação@cia.com.br. Podem ser endereçados para lá, que eles encaminham para a gente sim, de verdade, né? Eles endereçam, eles fazem o endereçamento certinho, e daí entramos em contato e qualquer dúvida com relação ao programa, ou aos programas, ou como isso se aplica e como funciona, poxa, estamos totalmente à disposição, porque é bom para todos, é bom para a rede de fornecimento, é bom para os concorrentes, que a rede é compartilhada, né? Então, quando você faz o bem, não é só para um. Então, isso é importante, isso é compartilhar, né? É compartilhar, sim, com certeza. Muito obrigado, Marcelo, pela sua presença aqui, tá bom? Foi um prazer. O prazer foi todo meu. E assim nós encerramos mais um episódio do Ruja Podcast, direto da Febratec Summit. E lembre-se sempre, na selva, ruja!